direito à propriedade está previsto na Constituição brasileira, mas isso permite a apropriação de toda e qualquer terra? Quais são as regras para os espaços públicos? Hoje, o Fórum fala sobre grilagem de terras. Vamos conversar com o presidente da Comissão de Defesa da Ordem Urbanística da OAB do Distrito Federal, Rodrigo Ferreira, e com o promotor da Promotoria de Ordem Urbanística do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Dênio Moura. Antes de iniciar a entrevista, vamos acompanhar uma reportagem. Casa própria, o sonho de muitos brasileiros. Para quem quer construir, é preciso ter cuidado na hora de comprar o terreno. Tudo para evitar o risco de estar diante de um crime, a grilagem de terra. A grilagem nada mais é do que a apropriação indevida de terras públicas. Os chamados grileiros falsificam documentos e vendem o espaço como se fosse legalizado. Estudos mostram que em 1999 havia 100 milhões de hectares de terras griladas no país, sendo a maioria delas no estado do Pará. E não é só na cidade, não. Os grileiros estão também no campo e a disputa por terras muitas vezes leva à violência. Foi o caso do assassinato da missionária Dorothy Stang. Ao combater a grilagem na floresta amazônica, acabou sendo assassinada. Bom, para começar, vamos tirar a dúvida e explicar direitinho o que é grilagem de terra, porque existem vários entendimentos, não é mesmo, doutor? Grilagem de terras é um termo genérico que é utilizado para essas atividades relacionadas à ocupação e venda de terras, normalmente por pessoas que não são os titulares do domínio daquela propriedade. Mas é um termo genérico que pode se configurar de diversas formas, podem ser configurados diversos tipos de crimes, embora existam crimes específicos relacionados a isso, como é o caso do crime de parcelamento de solo para fins urbanos, previsto na Lei Federal 6766 de 79. Agora, quando se fala em grilagem de terra, se imagina que seja apenas grilagem de terras públicas, mas existe também grilagem de terras particulares, né, doutor Rodrigo? Sim, em maior escala, obviamente, nós vamos ver a grilagem em terras públicas. Essa é uma mazela social muito específica aqui no Distrito Federal, mas do país como um todo. Mas também podemos cogitar, como colocado pelo doutor Dênio, do parcelamento irregular, que não necessariamente se dê em terras públicas, né? Ainda que em áreas particulares, se configurar um parcelamento irregular, sem as devidas licenças, sem os projetos e estudos técnicos, do mesmo modo nós vamos estar diante de um ato ilícito dessa natureza, né? E qual é a penalidade prevista? Como que se pune o crime de grilagem de terras? Esse crime especificamente de parcelamento de solo para fins urbanos inclusive uma pena considerada baixa em razão da gravidade dos efeitos que essa atividade delituosa pode trazer para o meio ambiente e para a própria qualidade de vida da população. Existem basicamente três figuras penais. Uma delas é para aquela pessoa que realiza o parcelamento, dá início ou de qualquer forma efetua um loteamento, um desmembramento, cuja pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão e multa. Existe também uma figura qualificada para aquelas hipóteses em que o parcelamento é feito para fins de venda, ou então quando ele é feito sem que a pessoa que está promovendo o parcelamento seja o proprietário da área, ou seja, o titular do domínio. E também essa mesma lei, 6766, prevê um tipo específico mais voltada para os registradores, para aquele que registra um loteamento sem a aprovação dos órgãos públicos competentes, ou em desacordo com essa autorização. E nesse caso de haver a participação, se é consciente ou não, de órgãos públicos reguladores, como certificadores como cartórios, por exemplo, nesses casos, pode-se configurar formação de quadrilha, crime organizado? Se crime organizado ainda é um crime para ser tipificado no Brasil, mas poderia ser classificado como uma organização criminosa quando há associação de outros órgãos para viabilizar essa grilagem?
A depender das circunstâncias, sim, porque essa engenharia que envolve a grilagem, a ocupação irregular, ela por vezes também atrai a participação de servidores públicos, ou pode haver a conivência, né, de certos servidores que procuram facilitar, ajudar na falsificação de documentos, ou então até mesmo no registro e autorização de certos atos. Então, nessa perspectiva, e dependendo do número de participantes, pode-se configurar a corrupção ativa do grileiro em tentar, né, corromper um funcionário público, por exemplo, como também a corrupção passiva desse funcionário, ou de mais de um funcionário, e dependendo do número de pessoas, até mesmo essa perspectiva de uma formação de quadrilha. Nós começamos o programa falando da grilagem de terra e o doutor Rodrigo lembrou que em Brasília ela é bem clara e muito próxima da gente, mas existe no Brasil inteiro. Nós podemos apontar algumas regiões no Brasil onde mais acontece a grilagem de terras? O Pará é sempre lembrado como um caso muito problemático no Brasil, né? Em razão da grilagem, isso tem uma origem já mais antiga, problemas já históricos de títulos, documentos, muitas vezes a dificuldade de se saber a dominialidade, enfim, a grilagem muitas vezes se louva e se beneficia dessas desinformações ou dessas fragilidades documentais. E no Pará nós temos a agravante de uma situação de violência no campo, de uma situação bastante grave de enfrentamento, né? E diversos títulos falsificados até que se consiga provar a falsidade, as disputas judiciais geram muitos transtornos e muitas mazelas sociais, né? E nesse caso, quando se fala do Pará, a gente lembra do tráfico de madeira, né, e de extração da madeira irregular, que nós podemos dizer, é correto dizer que isso é motivado por um comércio de consumidores, existem consumidores até internacionais interessados nessa madeira que motivam essa grilagem e posterior extração irregular da madeira? Certamente os motivos são os mais variados. Agora, o que propicia esse tipo de atividade, certamente além disso que o Dr. Rodrigo apontou como a questão da própria situação fundiária da região, essa origem complicada, tem também a questão do próprio interesse econômico, né, das riquezas naturais que existem ali naquela região, e também a dificuldade de fiscalização em virtude da grande extensão territorial. Uhum. Aqui no Distrito Federal, nós temos uma situação peculiar em razão do pequeno território. Mas numa região como o Pará, a Amazônia, esse trabalho de fiscalização é muito mais complexo, muito mais difícil. Uhum. Agora, qual é o perfil do grileiro? Ele varia de região para região? Nós estamos aqui começando a falar. É possível apontar um perfil? Olha, um perfil talvez sim, mas isso pode ter uma variação. Na verdade, nós vislumbramos muitas vezes grileiros que têm um status social e um poder aquisitivo, patrimonial razoável. Muitas vezes são verdadeiros empresários, ainda que empresários de uma atividade ilícita, mas são empreendedores, são pessoas de posses e que não necessariamente têm, num parcelamento irregular, num ato de grilagem, na formação de um condomínio irregular, sua única atividade. Mas nós temos também, e aí dou como exemplo a realidade, mais uma vez, aqui do Distrito Federal, que eu conheço um pouco melhor, pessoas que não necessariamente têm um poder aquisitivo maior, muitas vezes são pessoas até humildes, que também praticam essas atividades nas regiões do entorno, nas cidades satélites. E aí, socialmente falando, é uma questão ainda mais grave, porque costumam ter como público pessoas ainda mais desinformadas, mais carentes, pessoas socialmente que têm uma condição menor de informação do que o que nós vislumbramos em outras áreas. A gente pode afirmar que existe uma associação da grilagem com a violência? Existe uma violência decorrência dessa prática? O que o senhor encontra na rotina no Ministério Público? Certamente a questão da grilagem normalmente está associada à violência, inclusive física, no que diz respeito à própria posse da terra, né, aos conflitos agrários, fundiários, etc. Aqui no Distrito Federal, eu gostaria de registrar mais o aspecto, as consequências dessa grilagem para a violência, em razão do próprio ordenamento territorial
irregular e sem controle, acaba gerando grandes bolsões, né, de pobreza ou de má distribuição dos equipamentos públicos, as escolas, os hospitais, as delegacias, né, problemas relacionados à mobilidade urbana também, e tudo isso vai gerando um ambiente de degradação urbano que acaba desencadeando para o problema da violência urbana que a gente vive em várias cidades brasileiras, principalmente as maiores. Nas áreas rurais, nós temos a violência, essa questão que é um pouco um ranço de coronelismo no Brasil, de exploração da terra, de disputas fundiárias e, consequentemente, os problemas ambientais. Por vezes, a atividade de grilagem, até pelos intuitos, realizam parcelamentos, os grileiros realizam parcelamentos que causam degradação. Não se observa, né, o uso racional, adequado do solo rural, dos recursos naturais, né? Há um adensamento populacional, muitas vezes, que é maior do que a capacidade que aquela área tem de absorver. Então, são implicações muito graves do ponto de vista social. Essa questão da grilagem na área rural está ligada, a gente pode afirmar que está ligada com a questão das oligarquias antigas que a gente costumava chamar, da pouca divisão de terras entre as pessoas? Eu afirmo e sustento isso sempre que tenho oportunidade, que uma das razões para nós enfrentarmos esses problemas fundiários e até mesmo a questão de moradia, a questão da terra produtiva, né, da distribuição das terras rurais no Brasil, uma das razões é sim a nossa origem histórica, a nossa formação histórica territorial, né? Desde as sesmarias, de tudo isso, nós tivemos uma cultura e uma implantação de uma mentalidade de latifúndios. Então, apesar da Constituição promover a política de reforma agrária, até mesmo, né, incentivar políticas agrícolas e fundiárias de modo geral, nós ainda padecemos desses desdobramentos históricos. Nós ainda temos, inclusive, arraigado em nossa cultura a ideia da propriedade, do grande latifúndio, né? Infelizmente, ainda é um processo histórico que nós estamos absorvendo, na minha opinião. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos a conversar sobre grilagem de terras. Não saia daí. Estamos de volta ao Fórum e o tema de hoje é grilagem de terras. Bom, no bloco anterior nós falamos muito do perfil do grileiro e os vários tipos de grilagem de terras. Agora, eu gostaria de saber um pouco mais como que está a investigação. Porque nós sabemos que há alguns anos era até complicado comprovar o crime. Testemunhas, não é um crime material, né? Tinha que colher documentos. Hoje a tecnologia trouxe ferramentas novas, principalmente para o Ministério Público, não é mesmo, Tornelli? De fato, hoje a questão do monitoramento por satélite, a existência de fotografias mais atualizadas a respeito do território, tanto rural quanto urbano, facilita bastante. Não que o Ministério Público já tenha acesso a esse tipo de ferramenta. Eu soube que no caso do Distrito Federal, por exemplo, a TerraCap adquiriu recentemente um sistema bastante robusto no sentido de se promover essa fiscalização e esse maior controle do território, a respeito das expansões urbanas, dos desmatamentos, etc. E também em todo o Brasil existem ferramentas desse tipo. Agora, a gente precisa caminhar muito ainda no sentido de se preparar para fazer esse combate, porque, como a gente disse no início, a grilagem de terra ela pode se manifestar de diversas formas, diversos crimes podem ser caracterizados. Então, é necessário também um trabalho de inteligência, no sentido de se identificar os possíveis focos de corrupção, por exemplo, no sentido de exigir efetivamente o cumprimento dos regulamentos urbanísticos, porque a questão criminal ela é apenas uma das formas de combate à grilagem e não sei se, acredito até que não seja a mais efetiva.
Existem diversos mecanismos, existe uma normatização administrativa fundada no Estatuto da Cidade. Agora, recentemente, saiu uma nova legislação voltada para a regularização fundiária, que é conhecida como Lei Minha Casa Minha Vida, que facilita esse processo. Então, na verdade, esse combate, além dessas novas tecnologias, é preciso fazer um trabalho muito maior, inclusive, com relação à própria sociedade, de conscientização, porque muitas vezes o próprio comprador da área, ele não percebe que ele está alimentando aquele crime. Ele pensa na sua necessidade do momento. Exatamente. Né? O papel da sociedade também é decisivo no sentido de se cumprir o ordenamento, cumprir a Constituição, exercer o seu direito de propriedade nos limites que a própria Constituição impõe. Uma consciência social, né? Porque o Ministério Público cumpre um papel fundamental, mas claro que essa iniciativa, como bem colocado, tem que partir também da sociedade, de conscientização, e o próprio poder público, que tem que exercer a sua função de fiscalização. Então, nesses casos, hoje a legislação vem evoluindo, no nosso direito há uma exigência de georreferenciamento de todas as terras no Brasil, isso vai melhorar muito, porque nós vamos ter um mapeamento, né, fundiário no Brasil como um todo, é mais um instrumento para que se possa empreender a fiscalização, mas passa necessariamente por uma iniciativa mais proativa do poder público, né, em exercer o poder de polícia, em fiscalizar, em combater os atos de grilagem, de preferência, obviamente, no nascedouro, antes que haja implementação, né, do parcelamento irregular. Por vezes, o que compromete e até mesmo inviabiliza o desfazimento dessas ocupações irregulares é a consolidação, é aquela situação do chamado fato consumado. Né? Você pega, por exemplo, um condomínio que se forma com dezenas, milhares de pessoas, famílias, casas construídas, por vezes com a conivência do poder público em instalar também os equipamentos, água, luz, o que também acaba criando uma situação complicada. E aí, para se desfazer isso, é muito mais difícil. Então, se o poder público agir de uma forma mais proativa, combater, fiscalizar, reconheço, claro que existem dificuldades também, a fiscalização muitas vezes encontra obstáculos. Mas, enfim, havendo essa iniciativa, sendo uma política pública, há como se minimizar, né, os impactos do parcelamento irregular e da grilagem, seja em áreas urbanas ou rurais. Quando se fala em poder público, a gente está falando do poder de fiscalização e de polícia, poder de polícia. Poder de polícia, pode proceder demolições, pode fazer embargos, pode desobstruir essas áreas. Né? Só que existe, talvez, se eu estiver errado, por favor me corrijam, mas existe também uma obrigação e, de certa forma, até uma omissão do poder público em relação ao crescimento populacional. O poder público tem a obrigação de prever esse crescimento e se organizar e não deixar que a sociedade, de forma desorganizada, resolva o problema do poder público, ocupando terras e resolvendo o problema de moradia. O poder público poderia se antecipar, ele seria omisso, então, nesse caso, ele está sendo omisso e não se antecipar a esse crescimento populacional? Infelizmente, é um hábito no Brasil, em primeiro se construir a cidade para depois planejá-la. Né? Brasília tentou ser uma exceção nesse sentido, mas, infelizmente, nós já estamos caminhando para ficar muito parecidos com outras cidades do país. Infelizmente, isso ocorre, existe essa omissão. Muitas vezes, os próprios instrumentos normativos, como o PDOT, que seria o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, ele é utilizado não para planejar, mas muitas vezes para corrigir aquilo que já está feito. Isso, muitas vezes, fica muito claro no sentido de se tentar correr atrás do prejuízo. Né? E depois isso fica muito mais difícil, muito mais dispendioso, as obras passam a demandar muito mais recursos, porque aí cria-se um problema social, né? Cria-se problemas de mobilidade, cria-se problemas ambientais, principalmente. É muito pertinente essa sua colocação, porque é isso que muitas vezes falta. A visão de planejamento e de empreendimento de políticas públicas. Né? Cumpre ao poder público pensar as cidades,
né? E pensar como? Verificar quais são as suas vocações, verificar quais são as suas necessidades, porque o crescimento populacional, eu costumo também sustentar essa ideia, ele é inevitável. Não importa se moramos, por exemplo, numa capital que atrai pessoas de fora, ou se é uma outra cidade, o poder público tem que estar preparado para isso. E estar preparado significa justamente ter políticas públicas eficientes, pensar o futuro, planejar o ordenamento territorial, e nós verificamos que isso muitas vezes falta, né? Muitas vezes não há essa visão. Aqui no Distrito Federal, hoje nós temos a perspectiva de novas leis. Estão sendo gestados alguns projetos para que a gente tenha leis para preservação do patrimônio e do conjunto urbanístico. Essa é uma questão que chegará agora à Câmara Local aqui, à Casa Legislativa. Temos também projeto para tratar da ocupação como um todo, né, do solo urbano e também das áreas rurais. Em outras cidades, em outros estados, do mesmo modo, existem legislações. Ainda assim, o planejamento, os estudos técnicos, a ideia de se pensar as cidades ainda é muito incipiente, né? E o Estatuto da Cidade está aí, com as suas diretrizes, com uma série de instrumentos de política urbana que nos permitem avançar nessa questão. É importante isso. O problema, eu queria acrescentar apenas a fala do doutor Rodrigo, é que além do problema da omissão em si, porque o problema a ser enfrentado ele é complexo por si só, mas, além de tudo, ainda existe aquele outro viés, que é o do uso da máquina pública para fins políticos. Então, acaba se confundindo esse dever de planejamento com a utilização dessa máquina para fins eleitoreiros, que eu quero dizer. Então, de fato, é um problema muito complexo, que a população precisa estar atenta, no sentido de não ser usada para esses fins, né, de se exigir quando vai ocupar, vai comprar um terreno, se exigir que aquilo ali esteja legalizado, se exigir, por exemplo, no momento em que vai edificar um prédio, uma casa, que isso seja feito de acordo com os trâmites legais, com o alvará de construção. Como fica a situação de quem compra um terreno e depois tem que pagar de novo? Como que ele regulariza isso? O que acontece com o comprador de um terreno irregular? Além desses problemas de poder perder o lote e o dinheiro empregado, a pessoa também está sujeita a conviver com um processo arrastado de regularização, sem se sentir dona daquele espaço, sem poder investir, sem poder construir sua casa, em razão dessa indefinição sobre aquele empreendimento. Muitos investem e apostam, né, no famoso jeitinho ou na perspectiva de uma regularização futura. Mas, realmente, a boa prática reza que qualquer pessoa que pretenda adquirir um imóvel se certifique das condições desse imóvel. Procure saber qual é a dominialidade, verifique se existe algum gravame sobre esse imóvel, numa perspectiva de também haver dúvidas sobre a própria legalidade do parcelamento, procure se informar nos órgãos públicos. Então, o adquirente, ainda que de boa fé, eu particularmente acho que na maioria das vezes é difícil sustentarmos essa ideia de boa fé. Mas ainda que pudéssemos cogitar de boa fé, o adquirente, raciocinando aqui, né, pelo homem médio, pela ideia de razoabilidade, ele tem que certificar. Alguém que pretenda adquirir tem que certificar das condições jurídicas, das condições do imóvel, sob pena de passar por esses problemas, né? Ter uma insegurança jurídica brutal, ficar nessa dependência se vai haver a regularização ou não. E a tranquilidade que às vezes aquela família buscou quando quis a casa própria, ela nunca vai ter. Juntando suas economias, fazendo seus investimentos, e pode vir a perder tudo, né? Muito obrigada pela participação dos senhores aqui no fórum. E o programa termina aqui. Eu quero agradecer a participação de Rodrigo Ferreira, presidente da Comissão de Defesa da Ordem Urbanística da OAB do Distrito Federal, e do promotor Dênio Moura, da Promotoria de Ordem Urbanística do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Gostou do programa? Você pode rever o fórum na página da TV Justiça. Envie também sugestões para a nossa equipe. O e-mail é o forum@stf.jus.br. Até a próxima. Tchau.